Olá, amados, que a graça e a paz do Senhor seja com todos. A Ele, ao Senhor, somente a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque somente Ele, o Senhor, é digno de receber louvor. Uma pergunta que estão sempre fazendo e um assunto que estão sempre debatendo é se Deus criou o mal. Se Deus criou o mal. E dizem que é um assunto muito complicado de se falar, de se debater, né? Porque nós sabemos que Deus é bom, é um Deus de bondade, é um Deus de misericórdia, um Deus de amor. Ou então não seria Ele que criou o mal. Mas por outro lado, a gente vendo, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Se é todas as coisas, o mal também está incluído. E como é que fica, ou como ficamos para entender isto? Eu não vejo nada assim de tão complicado para entender isso. Basta a gente imaginar o seguinte, fazendo comparações. Comparações eu acho que é a melhor coisa que tem para a gente fazer. Antes eu peço a você que não é inscrito no canal que se inscreva, faltam acho que é 13 inscrições apenas 13 inscrições para chegar a 2.000. O canal não é um canal com objetivo, né, de financeiro, né? Mas eu estou curioso para chegar aos 2.000, né, inscritos, né? O canal já tem cerca de 2 anos, ou 8 anos mais ou menos, né? É um canal bem pequeno, dá para perceber. Mas se vocês quiserem ajudar, né, dá um likezinho, né, e se inscrever. Eu acho que é bom, né? Eu acho que é bom. Vamos lá. Agora já entramos na madrugada, né? E me veio a ideia, né? Quem sabe Deus colocou no meu coração de fazer esse vídeo, né? E já é hora já de estar dormindo, né? Mas vamos lá. Se nós usarmos, né, a técnica, vamos dizer assim, de Jesus Cristo, de usar parábolas para explicar coisas, acho que a gente se sai bem sobre esse assunto. Deus como Criador, Ele na verdade, eu não digo que Ele é o inventor. Inventor é quando você vai inventar uma coisa para, sei lá. No caso dele, Ele é Criador. E claro que na criação a invenção está junto. Mas eu vejo uma pequena diferença entre o inventor e o criador. Porque o inventar é que vai criar uma coisa que ainda não existe. O criador ele vai criar algo, né? Que já não pode ser nem tanto inédito. Por exemplo, eu vou criar uma casa de recuperação. Então já existe casa de recuperação. Eu vou criar aqui uma máquina de fazer suco, ao meu jeito. Então já existe máquina de fazer suco, entendeu? Agora o inventor ele vai criar uma coisa que não existe. Então Deus está tanto na criação como na invenção, meio a meio. Porque ele já era criador das coisas, né, espirituais e agora ele vai criar coisas materiais. E aí nós vamos dizer o seguinte, ele então criou o mal ou não? Então, usando comparações, é o seguinte, quando uma pessoa inventa algo, ou ela vai criar algo, assim, por exemplo, um novo remédio, o camarada inventou uma cura, por exemplo, para alguma coisa, para alguma doença, ele inventou algo que vai facilitar, né, na fabricação de peças, na fabricação de casas, coisas desse tipo. E essa coisa é algo bom, como é que a gente pode identificar algo como bom? Porque ele não causa mal. Não sei se você está pegando aí a situação, entendeu? Então o camarada criou, por exemplo, os remédios, eu estava vendo hoje aqui no debate, por exemplo, um remédio aí para gripe, né? A gente não pode falar assim um nome, né? Mas um antigripal, ele ataca na glicose, entendeu?
Então ele ajuda, né? Então é bom, porque ele vai ajudar, né, no combate à gripe, mas ele vai criar um mal, que vai atacar da glicose. Aí a pessoa vai no médico, né? Aí o médico, olha, a tua diabetes está meio altinha, então eu vou passar esse remédio. Esse remédio vai ajudar no diabetes, mas vai atacar no fígado, no intestino, sei lá. Coisas desse tipo. É o nome do remédio que a gente pode citar. Então vamos lá. Então, quando Deus cria todas as coisas, lá em Gênesis, no 1 e 2, né, a respeito da criação, a Bíblia termina dizendo: e viu Deus que era muito bom. Então, para você ver algo que é bom e você ter certeza que é bom, e você fala assim: eu não quero só ouvir a pessoa dizer, eu quero ter certeza. Ou então você vai investigar, você vai estudar o contrário daquilo. Ou seja, o que é bom, você vai ver o que é mal em relação àquilo, para você ter certeza que é bom. Já está pegando? Não? Então vamos lá. Então, automaticamente, quando se cria algo bom, o oposto é o mal. Então você já cria os dois. Entendeu? Se você criou algo que é muito bom, por exemplo, vamos criar, quando criaram a bicicleta, criou a bicicleta. Eu não sei se foi com a finalidade para criança ou se já foi para facilitar o transporte, né, de adultos. Mas o que acontece? É bom? É. Mas e quando cai? É mal, é ruim. E quando quebra? É ruim, né? E, sei lá, e quando está chovendo? Não é bom. Então, você percebe? Então, cria-se a bicicleta que é bom para transportar, a pessoa vai chegar mais rápido, mas ela tem algumas coisas que são ruins. Então, quando você cria algo bom, o mal automaticamente já cria. Porque você não vai saber, você não vai identificar algo bom se você não conhecer o mal. Porque os dois estão juntos. Criou o bom, o mal está junto. Então, quando Deus cria, né, Deus ele vai e termina toda a sua criação, Deus diz que é muito bom. E viu que é muito bom. Naquela época, quando a Bíblia narra isso, nós temos que deixar bem claro, o mal já estava ali, mas ainda não tinha se manifestado. Por quê? O que é de bom ali? O que é de bom? Deus cria o homem, uma criação, a Bíblia diz que era muito bom. E por outro lado, o homem que é criado por Deus, ele vê Deus como muito bom. Então, Deus já sabe que o mal está ali porque a serpente já está no jardim. Tanto é que ele alerta o homem e diz: de todas as árvores da ciência do bem e do mal, você pode comer livremente. Ou melhor, de todas as árvores do jardim, você pode comer livremente. Mas da ciência do bem e do mal, viu? O mal já estava ali. A ciência do bem e do mal, você não pode comer. Era a árvore? Sim, era o fruto da árvore. Porque o fruto da árvore iria revelar ao homem o que era mal. Não só revelar ao homem o que era mal, mas tornar o homem mal. Não só tornar o homem mal, como tornar toda a criação má, como os animais. Só se tornam selvagens, a gente vai ter fenômenos da natureza, desastres naturais, e não só a natureza se torna mal, como o próprio homem se torna mal. O homem agora é um ser mau, porque ele conhece o bem e o mal. Então, todo o tempo que um homem está com Deus, esse período a Bíblia não revela, desde a criação até o dia da queda, a Bíblia não revela quanto tempo tem isso. Tem pessoas que acham que foi alguns dias, mas pode ter sido anos, dezenas de anos, nós não sabemos. Nós não sabemos. Até que um homem desobedece. Quando o homem resolve desobedecer, o homem já está praticando o mal em desobedecer.
A serpente, ela já é maligna desde a queda do céu. A Bíblia vai dizer isso lá em Ezequiel. Ele já é maligno desde a sua queda, desde que tentou tomar o lugar de Deus, desde a rebelião lá no céu. Mas o homem agora, ele somente, na verdade, foi Eva, né? A Bíblia diz que quem pecou primeiro foi Eva, está lá na Bíblia, né? Foi Eva que pecou e depois ela fez o homem pecar. Mas eu não estou colocando aqui mulher-homem para não fazer assim uma comparação entre o homem e a mulher, mas estou colocando o humano. Quando eu falo homem, estou falando humano. Ou então, quando o homem dá atenção, no caso, a serpente, que foi Eva, né? Claro, tem que falar Eva, né? Senão vai ficar meio estranho. Então, quando Eva dá atenção à serpente e mostra a curiosidade do que a serpente está falando, pronto, o mal já está fluindo dentro dela. E ela vai e aceita e ela come do fruto. Porque a serpente malignamente fala: você não vai morrer, Deus enganou você. A serpente que é maligna está falando que Deus é mau. Olha só que coisa. Deus é mau. Ou seja, Deus está mentindo, Ele está escondendo alguma coisa de você. É porque você não é somente esse serzinho que fica andando aí, comendo fruta, peladinho, para cima e para baixo. Isso aqui sou eu que estou colocando. Mas você não é só isso. Você é igual a Ele. Você acha que Ele é grande, Ele veio do céu, Ele é poderoso? Com certeza, eles viam isso, Adão e Eva via isso. Não, você é igual a Ele. Quando tu comer, tu vai ver, vai abrir a tua cabeça, tu vai ver que você é igual a Ele. Ou então, com a ambição, né, de Eva, ela vai e aceita. E ela come. E ela nem percebe o mal que ela fez, porque ela vai sentir até, quem sabe, uma certa alegria quando ela come e que ela engole aquele fruto, claro, um pedaço do fruto. Devia ser um fruto pequeno, ninguém sabe. Então ela vai engolir o fruto, ou ele inteiro, ou um pedaço, não sei. Se fosse trabalhando uma uva, né, inteiro, mas isso não é importante no momento. E ela, nem sabendo o que é morrer, ela não sabia o que era isso, porque você entender o que é a morte na teoria é uma coisa, mas você ver pessoas morrendo é outra. E ela percebe que ela não morre, ou seja, ela continua viva, porque eu acredito que ela não foi tentada uma só vez. Eu acredito que eles eram tentados sempre, mas um dia acabou cedendo. Então, o que acontece? Ela percebe que não morreu, então ela sente até uma certa alegria, né? Porque agora ela fez algo que eles não faziam, não era algo que participava, que fazia parte daquela mesmice de sempre, que era uma mesmice muito boa, eles estavam no paraíso. E ela fica tão contente que ela leva para o seu marido, para Adão. Quem sabe ela leva, se a fruta é pequena, leva duas, ela come uma na frente dele e dá a outra para ele. Ou ela leva o fruto, porque dá para entender melhor que era apenas uma fruta. Essa árvore só tinha um fruto. Dá para entender no texto que era só um fruto. Eu estou colocando dois, aquele negócio todo, porque pode haver possibilidade de ser mais, mas dá para entender a fruta que era um fruto, e partindo desse princípio, ela ainda chega com o fruto mordido diante de Adão, conta para ele, talvez ele não acredite, ela morde mais uma vez, isso é de mim, eu estou botando em mim. Come, e ele vê que ela não morreu, ela feliz, pode comer, ele vai e come também. Então a Bíblia diz que os olhos deles se abrem, e eles começam a ter maldades, porque vê que um começa a ver que o outro está nu. Então já existe uma maldade no modo de olhar. É como uma pessoa olha, um homem olha para uma mulher, a mulher olha para um homem com desejos de conhecer as intimidades, as partes íntimas das pessoas. Eles sentem isso. Ou então eles percebem
que já é uma maldade, ou nem percebe, simplesmente aconteceu uma coisa que ele não sabe. Mas o mal já está nele. Entendeu? E Deus não criou nada disso. Deus não criou nada disso. Então, quando Deus chega na viração do dia, como fazia sempre, se dirige a Adão, ele diz que estava escondido porque estava nu. Aí Deus disse: quem te disse que você estava nu? Ou seja, quem te fez ver essa maldade? Quem te fez, quem te ensinou a ter maldade nos olhos? Por isso daí parte todo o pecado de cobiça, parte da concupiscência dos olhos. Então Deus disse: tu comeu do fruto. Aí ele começa um a acusar o outro: não, a mulher que tu me deste me fez comer. A mulher: não, foi a serpente. E daí vem a condenação. Então o mal já está ali, Deus não estava nem ali. E o mal foi descoberto. O mal foi introduzido. Era só continuar obedecendo, estava tudo certo. Mas então, aí a pessoa vai falar: tá, mas beleza, mas e a serpente? Por que ela estava ali? Por que ela estava no meio dos homens? E quem fez ela amar desse jeito? Não. Era no reino celestial era praticamente a mesma coisa. Era praticamente a mesma coisa. Tudo que acontece aqui na Terra, ela é um espelho das coisas que tem no céu. É dessa maneira que acontece. Por exemplo, no céu, nós podemos entender, hoje, lá no céu, nesse momento no céu, não tem o mal lá. A maldade não tem lá. Por isso que nós temos que ser completamente purificados nossos pecados para podermos habitar lá. Porque com maldade em nós nunca jamais podemos chegar lá. Então, o sangue de Cristo é que nos lava de todo o mal que o pecado causa. Então, lá no céu, hoje, qualquer anjo pode cair lá de novo. Porque tem hierarquia. Todos lá sabem que Deus é o Todo-Poderoso e que tudo ali é poder de Deus, pertence a Deus e ao mesmo tempo é tudo de todos. Mas quando chega um momento que alguém pensar como Satanás pensou, falou: não, eu vou dominar e vou ser igual a Deus. O problema é que a criatura quer ser igual ao Criador, isso nunca vai acontecer. Então, quando Satanás, que era perfeito, lá em Ezequiel você vai ver isso, quando Satanás, que era perfeito, ele começa a desejar o que não é dele, ali já foi a origem do mal. O mal tomou forma nesse momento. Então, quando o mal toma forma nos céus, os céus têm que tirar o mal que está lá. Os céus que eu digo é Deus e o seu poder. Então, houve uma batalha no céu. As pessoas vão entender que a batalha no céu foi uma guerra de o pessoal sair na tapa, um puxar o cabelo do outro. Eu não entendo o que foi isso. A Bíblia diz que quando Deus se levanta, os seus inimigos tomam retirada. Então, a batalha que houve era uma batalha de Satanás querer tomar o poder de Deus. Logo, ele caiu. E depois houve a batalha do engano, né? De querer enganar. Porque Satanás é assim, né? Satanás é assim. Então, todo mundo que é ruim, que comete o mal, hoje em dia, por exemplo, a pessoa, ela mata a outra pessoa atropelada, ela não socorre. A maioria das vezes você vai ver isso, ela não socorre, ela foge, ou então ela procura esconder o carro, lava o carro todo, qualquer coisa, aí a pessoa é identificada, é presa, ela fala: não, não foi eu, aí até que todas as provas venham, e tudo isso ele está negando o que ele fez. Aí quando as provas vêm, ele fala: não, na verdade, aí ele vai procurar, né, argumentos para tentar justificar o mal que ele fez, dizendo: ó, eu fiz isso, mas eu não sou mal, aconteceu. E assim também, essa batalha no céu é uma batalha de justificativa. Satanás e os que seguiram ele tentando justificar, né,
o seu erro, aquele negócio todo, mas não deu, né? Não prevaleceram, então eles foram expulsos, né? E também tem uma outra, né? Uma outra guerra de justificativa, tentativa de justificativa, que eu acredito que fomos nós seres humanos, também estávamos lá. E eu acredito que nós estamos aqui hoje porque nós não fechamos com Satanás. Os que fecharam com Satanás hoje são os demônios, que atuam entre nós, entendeu? Tentando nos tragar, tentando nos afastar de Deus o tempo todo, para que nós não possamos estar lá no céu de novo, porque nós temos a oportunidade de voltar. Eles não têm mais. Então eles estão aqui, existem demônios presos, que a Bíblia diz que eles estão presos no abismo, e que serão liberados, né, lá para frente, no dia da grande tribulação, eles serão liberados e eles acabarão de atormentar mais o ser humano. Nós somos atormentados e serão muito mais naquela época. Entendeu? Então, eles são expulsos, nós fomos afastados. A Bíblia diz que todos pecaram. Esses todos pecaram não é aqui, todos pecaram no céu. E foram destituídos da glória de Deus, destituídos, afastados. Então, nós fomos afastados, né? Nós ficamos em um certo lugar, a gente não tem como saber disso. Isso é o meu pensamento. E ficam lá até esperando nascer. Por exemplo, os que não nasceram ainda do ser humano estão nesse lugar separados, estão separados de Deus. São espíritos, né? Quem sabe anjos, né? Quem sabe querubins, serafins, entendeu? De todas as hierarquias que tem no céu, quem sabe. Por isso eu digo, eu tento pensar nisso porque tem pessoas que elas são muito grandes, elas são muito fortes entre os homens. Elas conseguem dominar, elas conseguem influenciar facilmente pessoas. Então tem pessoas que simplesmente chegam, trabalham duro, mas não crescem. Tem gente que praticamente não trabalha e está lá em cima. Pessoas muito mais inteligentes, muito mais fortes, muito mais sábios, muito mais astutos, né? A gente vê isso na política. Então acredito que somos de hierarquias diferentes. Ou então os que não nasceram ainda estão lá esperando em algum lugar, porque eles ainda irão nascer ainda, entendeu? E tem que esperar que todas essas pessoas venham, e nasce, venha para cá, para o mundo, né? E assim então sim, Jesus voltará. Jesus voltará e aí vai haver o arrebatamento da igreja, aquele negócio todo e tal, e você vai falar, pô, mas lá na frente vai ter o milênio. Ninguém vai nascer no milênio? Sim, existem pessoas especiais para nascer na época do milênio, como em todo tempo. Por exemplo, Deus poderia botar para todo mundo estar na terra ao mesmo tempo. Todos que foram afastados da glória de Deus, que não são os demônios, somos nós, poderíamos vir para a terra ao mesmo tempo. Mas não, tem uma série de tempo. Cada um vai chegar a um certo tempo, cada um vai chegar a uma certa época, cada um tem uns benefícios maiores, outros menores, né? Outros vão nascer em época muito difícil, outros em época muito boa, até hoje. Por exemplo, hoje, uns nascem na África, nascem no Oriente Médio, que são lugares mais difíceis, né, de ter um convívio, de viver. Outros nascem na Europa, nos Estados Unidos, entendeu? Tem mais privilégio. Por exemplo, tem um privilégio também de poder servir a Deus. Nós aqui no Brasil temos esse privilégio de servir a Deus e não está sendo muito perseguidos ainda, né? Mas outros cristãos não têm essa sorte, eles nascem em lugares diferentes, e assim eles que se convertem, assim que eles se convertem hoje, eles praticamente estão colocando a sua vida em risco e podem morrer dias depois, se forem pegos, porque como são, e muitos lá são valentes, fortes, como muitos crentes aqui não são, eles não negam a Cristo e acabam, né, morrendo por amor a Cristo, que é um grande privilégio. Então, a partir desse momento, é que eu digo que Deus ele não criou o mal, Deus criou tudo de bom, tudo bom. Mas que para que nós possamos identificar o que é bom, nós temos que saber que tem que existir o mal. Porque não tem como o que é bom se manifestar se não houver o mal. Então, logo que se cria algo bom, automaticamente tem o lado mal da coisa.
Então no céu tudo era bom, até que Satanás se tornou mau e contaminou um terço dos anjos, tornando eles maus, né? E foram expulsos e deixou mais uma grande parte, né, dos habitantes do céu com uma certa influência maligna, porque a dúvida é algo mal, tanto é que Jesus o tempo todo que ele fala com a pessoa, ele diz: não duvide, apenas creia. Então a dúvida ela é muito ruim. Então nós não devemos ter dúvida. Nós devemos ter certeza de que Deus é bom. Tem uma música muito boa, né? A bondade de Deus, né? Muito boa essa música. É um louvor, na verdade. A bondade de Deus. És fiel em todo tempo tu és tão bom, né? Muito bom esse louvor, pode cantar aí, que é bom, é louvor, é seguro. Então nós temos o tempo todo que afirmarmos que Deus é bom e que nós dependemos da sua bondade e misericórdia, que é o seu amor tremendo, tremendo. A Trindade que na verdade simboliza, né, um único poder divino, um único Deus, mas todos empenhados. Deus está empenhado em entregar o seu Filho. O seu Filho está empenhado em morrer por nós. E o Espírito Santo, Santíssimo de Deus, está empenhado em nos ajudar a chegarmos no céu. Então, quando todo o mal está aqui na terra, está imperando, está habitando, está agindo entre os homens, Deus está com todo o seu amor na terra, toda a sua bondade aplicada aos homens durante todo o tempo que os homens esteve na terra. E muito mais agora, com a morte de Cristo, um sacrifício pronto para quem quiser aceitar. E o Espírito Santo está aí à disposição de qualquer um para conduzir qualquer pessoa para Deus, para o lugar do bem, para o lugar da bondade, de onde o mal foi expulso e nós, por ignorância, viemos junto. Essa é uma teoria que eu entendo, né, que é a teoria da... Agora me passou aqui o nome, né, da pré-existência, né? Da pré-existência, eu acredito que nós já existíamos antes de estar nessa terra. Nós somos um espírito que estamos apenas dentro de um corpo. Esse corpo aqui, ele é um corpo isolante, né? Como é que ele é isolante? Porque ele não nos deixa termos todas as ações que tínhamos como eram espíritos, como os anjos têm, como os demônios têm, né? Nós somos bem limitados, né? Dá para entender que o nosso cérebro nós não usamos todo o nosso cérebro. Se usássemos, seria muitíssimo mais inteligente. Então isso aqui nos limita. Mas, ao mesmo tempo, o limite que esse corpo nos dá, ele também ele é uma forte evidência. Na verdade, ele não é evidência, ele é um fato, né, de que é uma morada, e uma morada que pode habitar o Espírito Santo de Deus em nós. A bondade de Deus, ela é muito maior do que a maldade de Satanás e seus anjos. Então nós é que temos que decidir o que temos que fazer. Que Deus criou o mal? Não, Deus criou tudo bom, e viu Deus que é tudo bom. Então o mal automaticamente está por perto para podermos identificar o bem, o bom, né? O bom e o bem das coisas. Então, o que nós temos que escolher hoje, se nós queremos o bem ou nós queremos o mal. Em todo o tempo na Bíblia, na Bíblia inteira. Você vai ver Josué dizer: eu e minha casa escolhemos servir a Deus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Todo tempo a Bíblia diz: tem o mal e o bem. Escolha o bem.
Tens a vida e tem a morte, escolha a vida. E é o que nós temos que fazer. Não ficar procurando saber se Deus criou o mal. Claro que Deus criou. Deus criou o bem, Deus criou o que é bom. E as coisas ruins, as coisas maus, elas vão se manifestar. Porque se não houver bem, se não houver o bom e o bem, o mal não poderá aparecer. Então, o que temos que fazer nesse momento é saber que o bem que Deus criou está aí. E o mal que vem para se opor às coisas de Deus também está aí. E você vai fazer o que na tua vida? Você vai fazer o bem na sua vida ou você vai fazer o mal na sua vida? Então, está diante de você. Escolher servir a Deus com a sua família, escolher o bem ou escolher o mal, escolher a vida ou escolher a morte. Eu escolhi o bem. Eu escolhi a vida em Cristo Jesus. E é Cristo Jesus que pode nos levar de volta para o lugar onde o mal não existe. E lembre-se que servir a Deus não é difícil. O que é difícil é deixar o pecado. Até a próxima, querendo Deus, um forte abraço. E que Deus nos abençoe sempre com a sua bondade e com o seu amor.